Os Estados Unidos anunciaram uma série de acordos com países latino-americanos sobre o tarifaço. Os países beneficiados são Argentina, Guatemala, Equador e El Salvador. Eliseu Caetano está de volta, vai detalhar para a gente esses acordos. Oi, Soraya, muito bom dia novamente para você, para o Nonato e para todos que acompanham o Jornal da Manhã aqui na programação da Jovem Pan. Voltamos a falar ao vivo, direto dos Estados Unidos, 7 horas da manhã, com 44 minutos aqui na costa leste do país. Temperatura de momento no sul da Flórida, 23 graus Celsius. A previsão é de um fim de semana ensolarado por aqui, mas não tão quente como de costume, viu? A administração Trump anunciou agora há pouco, nesta manhã, que está alterando o tarifaço para pelo menos 4 países da América Latina, redesenhando assim algo que a gente já vinha falando aqui na programação da Jovem Pan desde a semana passada, porque essa decisão faz parte de uma estratégia de Trump de redesenhar as relações comerciais na região, utilizando as tarifas e as negociações bilaterais para reforçar a posição americana aí no hemisfério. Os Estados Unidos, portanto, anunciaram, como você citou, Soraya, uma série de acordos comerciais com 4 países latino-americanos. São eles: Argentina, Guatemala, Equador e El Salvador. Segundo as informações divulgadas, os acordos estabelecem aí uma conexão, uma combinação de manutenção de tarifas gerais e reduções seletivas para produtos que os Estados Unidos não produzem em quantidade suficiente ou que consideram essenciais para o abastecimento interno. Esses acordos também incluem aí obrigações regulatórias e comerciais para os países participantes. Entre os pontos centrais anunciados estão tarifas gerais mantidas, ou seja, cai o tarifaço, volta o que era praticado ontem. 10% sobre a maioria dos bens importados da Argentina, Guatemala e El Salvador. 15% sobre produtos do Equador. Essas alíquotas continuam vigentes para a grande maioria das mercadorias, demonstrando que não se trata apenas e tão somente de acordos de livre comércio amplos, como acontecia antes da implementação do tarifaço há cerca de 2 meses atrás aqui nos Estados Unidos. Ou seja, aquilo que a gente também vem gravando aqui ao longo da programação da Jovem Pan se confirma com mais essas negociações. O mundo, a geopolítica, como a gente conheceu, definitivamente mudou nessa nova gestão do Donald Trump e dificilmente voltará a ser o que era. Um outro ponto que chama atenção é que são países da América Latina, mas que não inclui o Brasil nesse acordo, apesar do Brasil estar em ampla negociação com os Estados Unidos já há algum tempo. Há pelo menos um mês a gente vem acompanhando, dezenas de reuniões já aconteceram entre as autoridades brasileiras e as autoridades americanas, mas nenhum ponto comum foi encontrado até o momento. As autoridades não encontraram um senso comum para que o tarifaço deixasse de existir no Brasil, fosse retirado do nosso país, ou pelo menos que as tarifas caíssem, porque são várias tarifas de vários produtos, não é verdade? Assim também como com relação à lei Magnitsky, que segue sendo aplicada, segue com autoridades brasileiras sendo sancionadas por elas desde então. Agora, voltando a falar desses países, que infelizmente na lista não inclui o Brasil, teve redução e eliminação de tarifas para produtos específicos, que a gente falou ontem, inclusive, aqui, e torcemos para que o Brasil estivesse nessa lista, mas infelizmente não. Como, por exemplo, bananas, café, cacau, outras commodities agrícolas importantes para países da região, por exemplo, têxteis e vestuários provenientes aí da Guatemala e também de El Salvador. Já para o Equador, por exemplo, tarifas foram reduzidas e até mesmo algumas zeradas para frutas frescas, nozes, trigo, vinhos, além de facilitação para a importação de americanas, de máquinas, de equipamentos médicos, maquinários, automóveis, por exemplo, produzidos, obviamente, segundo o padrão daqui dos Estados Unidos. Já para a Argentina, por exemplo, teve abertura adicional para exportações de carne, de frango, de trigo, de milho e até de produtos agroindustriais, além de um maior acesso para produtos americanos, como, por exemplo, medicamentos,
químicos, maquinários e veículos, viu? Em contrapartida, porque tudo tem uma contrapartida numa relação comercial, não é verdade? Os 4 países comprometeram-se a adotar medidas como eliminar taxas sobre serviços digitais de empresas americanas, adequar normas técnicas a padrões dos Estados Unidos, como, por exemplo, fabricação de carros, proteger direitos de propriedade intelectual e reduzir burocracias e barreiras sanitárias para produtos agrícolas americanos. Reforço. Brasil, mais uma vez, ficou de fora, infelizmente, dessa lista de retirada ou diminuição do tarifaço. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Eliseu, pelas suas informações. A gente vai seguir aqui no tema com o Alan Gani, porque, Gani, a escolha desses países não foi nada aleatória, né? Foi bem estratégico. Parece que você leu meu pensamento, Soraya, porque a gente está falando de 4 países, com exceção da Guatemala, que tem uma orientação mais progressista. Os outros 3 países, quando a gente fala de El Salvador, Equador e principalmente a Argentina, claro, tem uma posição mais à direita e vai ao encontro do pensamento de Donald Trump e justamente por isso conseguiram acordos comerciais com mais vantagens. Infelizmente, o Brasil ficou de fora, o Brasil que é um player bastante importante para os Estados Unidos e hoje tem a maior tarifa protecionista. Começou com 10%, teve 40% adicional e agora 50%. É claro que isso tem prejudicado as nossas exportações para o maior mercado consumidor do planeta. Como o Brasil poderia reverter essa situação? Oferecendo algo em troca para os Estados Unidos nessa negociação. Por exemplo, a tal das terras raras, ou seja, a possibilidade de exploração e refino daqueles minerais essenciais para o processo industrial, inclusive o processo industrial bélico, que é justamente o calcanhar de Aquiles dos Estados Unidos na negociação com a China. Ô Gani, agora isso é uma verdadeira novela, né? Essa história do tarifaço, seja para o Brasil, seja para outros países. A gente está falando disso desde o começo do ano. Prossegue, daqui a pouco o Donald Trump completa 1 ano de governo, a gente continua falando de tarifaço, desse novo modelo que o mundo está enfrentando. Como é que os mercados se preparam para isso, à medida que, imagino, cause muito mais instabilidade do que propriamente uma perspectiva de previsibilidade? Olha só, Nonato, inicialmente os mercados receberam muito mal, né? Quando a gente teve aquele Liberation Day no dia 2 de abril, com as tarifas protecionistas lá em cima, quando o Trump apresentou com aquela cartolina, né? Quais os países que seriam taxados e com aquela fórmula meio draconiana que ninguém entendeu, aquilo pegou muito mal, os mercados reagiram fortemente, negativamente, né? As bolsas caíram no mundo inteiro. À medida que o tempo passou e muitas idas e vindas por parte do Donald Trump e a realidade, né, o mundo empresarial começou a se acomodar, hoje parece que o mercado está mais anestesiado em relação a essa situação. Então a gente observa que quando o Trump coloca, mesmo volta com tarifas para a China, as reações não são tão negativas como anteriormente, Nonato. E provavelmente essa será atuada até o final do governo. O Trump entende que a tarifa protecionista é uma espécie de arma, né? Uma arma econômica para enfraquecer a China, para reindustrializar os Estados Unidos, para melhorar o déficit em transações correntes e assim também melhorar o déficit fiscal. Eu não concordo com esse remédio, eu acho que o tiro acaba saindo pela culatra, acho que acaba fazendo mal para o próprio Estados Unidos, mas o entendimento da administração Trump é diferente. E provavelmente vão continuar utilizando a tarifa protecionista até como uma arma geopolítica. E aí provavelmente o mercado já meio que se acostumou com esta situação até o final do governo, Nonato. Acaba banalizando, né? O mercado se adapta. Se adapta. É isso aí. Valeu, Gani. Obrigada, Gani.